Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar com uma situação bastante específica desse estudo de forças no movimento circular, que é o caso de um carro que vai fazer uma curva em um plano horizontal. Todo mundo sabe que se um carro chegar com uma velocidade muito grande em uma curva, ele não vai conseguir completar essa curva, vai derrapar e vai sair pela tangente. Então a gente vai ter um interesse nessa videoaula de falar sobre essa situação. Como é que a gente faz para calcular essa velocidade máxima que um carro tem que ter para chegar nessa curva e fazer ela sem derrapar? E quais são os fatores que influenciam nesse cálculo da velocidade máxima? Será que a massa do carro depende da velocidade máxima que ele vai ter que ter para fazer essa curva sem derrapar? Existe algum outro fator que precisa ser levado em consideração? É isso que a gente vai discutir nessa videoaula. Então, para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui eu tenho a representação de um carro que está fazendo uma curva em um plano horizontal. Então, aqui está a curva, aqui está a frente do carro, os faróizinhos dele ali. E aí, é como se esse carro estivesse fazendo uma rótula, estivesse dobrando uma esquina, fazendo uma curva, só que essa pista ela tem que estar num plano horizontal, que é o que a gente vai discutir agora. Na próxima videoaula a gente vai discutir essa mesma situação, só que numa curva inclinada. Aí a gente vai ver que a análise vai ser um pouco diferente. Tudo começa com você identificando as forças que atuam sobre este carro. Primeiro, todo carro que tem massa, ele tem um peso, e o peso dele atua verticalmente para baixo, como a gente já sabe. Como esse carro vai empurrar a pista para baixo, sobre ele atua uma força de reação, chamada força normal, que atua em sentido oposto a essa compressão. Se o carro empurra a pista para baixo, tem que ter uma outra força de reação em sentido oposto, que é a força normal. Nós temos discutido nessa playlist aqui de forças, leis de Newton e tudo mais, a existência possível de 5 forças, né? Peso, normal, atrito, elástica e tração. Peso já foi identificada, normal já foi identificada. Força elástica não tem, porque não tem nenhuma mola aí nesse carro puxando ele para lá ou para cá. Força tração também não tem, porque não tem nenhuma corda tracionando esse carro. E lembra que sobrou para a força de atrito. E lembra que eu tinha mencionado nessas últimas videoaulas de forças no movimento circular, que no movimento circular tem que ter pelo menos uma força apontando em direção ao centro da trajetória? Pois bem, como faltou identificar a força de atrito, sobrou para a força de atrito apontar em direção ao centro da trajetória. O centro da curva está mais ou menos aqui, vamos colocar dessa forma. Então, a força de atrito vai atuar nesta direção e sentido. O que a gente vai fazer a partir de agora? Agora a gente vai ver quais destas forças compõem a força centrípeta, que é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. Essa é a equação que a gente tem que utilizar para calcular forças ou alguma outra coisa que atuam sobre um corpo que descreve uma trajetória circular. Lembra que no lugar do FC de força centrípeta, você coloca todas as forças que atuam na direção do raio. Que direção do raio é essa? É a direção que une o centro da trajetória circular com a posição do objeto. Vejam que de todas estas 3 forças, apenas a força de atrito atua na direção radial. Então, ela fará o papel da força centrípeta. No lugar do FC de força centrípeta, eu vou colocar a força de atrito. Força de atrito é a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Agora, vale lembrar que a força de atrito ela tem uma equação bem específica para ter o seu valor calculado, né? Que é o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Então, no lugar do FAT de força de atrito, eu vou colocar só a fórmula. Coeficiente de atrito vezes a normal é igual a mv quadrado dividido pelo raio. Bom, eu tinha mencionado em videoaulas anteriores
que a normal, ela é uma das forças que não tem uma fórmula própria para ter o seu valor calculado. Tipo, a força de atrito, ela tem a sua fórmula própria. O peso também tem a sua fórmula própria. Agora, a normal não. A normal ela é sempre igual a alguém, sempre igual a alguma ou a algumas outras forças. Nesse caso, a normal ela é igual a que força? A normal ela é igual à força que atua em sentido oposto à força-peso, porque o carro não tem movimento nesta direção. E o peso a gente sabe que pode ser calculado como a massa vezes a gravidade. Isso significa que nesta expressão aqui, onde tem o m de normal, eu vou colocar a massa vezes a gravidade, vou igualar a mv² dividido pelo raio, e aí vocês podem perceber que estes dois m's eu posso simplificar. Vou reescrever essa equação sem as coisas que eu cortei. Vale lembrar que a gente está interessado numa expressão que nos permita fazer algumas considerações sobre a velocidade máxima. Então, eu vou pegar esse R que está dividindo e vou passar para o outro lado da equação multiplicando. Aí a gente vai ter assim, ó, v² vai ser igual a μ vezes g vezes r. E aí eu encerro essa dedução, essa demonstração de fórmula, extraindo a raiz quadrada nos dois lados da equação. Esta aqui é a fórmula que a gente usa para calcular a velocidade máxima que o carro tem que ter para fazer essa curva sem derrapar. Só que a gente precisa entender algumas coisas aqui, né? Então, primeiro, se g é de gravidade, r é o raio da curva. Lembrando que essa letra grega chamada μ representa o coeficiente de atrito. E o coeficiente de atrito está diretamente associado ao grau de aspereza da superfície. Coeficiente de atrito grande implica em superfície áspera. Em contrapartida, coeficiente de atrito pequeno implica em superfície lisa. A gente sabe que quando a pista está lisa, a gente tem que chegar para fazer essa curva com uma velocidade menor, tem que ser mais prudente nesse caso. Se você chegar nessa curva, está lá molhada, com óleo na pista, com uma velocidade muito grande, a chance do carro derrapar é ainda maior. Então, a gente sabe que quando a pista está lisa, coeficiente de atrito pequeno, isso significa que a velocidade máxima que o carro tem que ter para chegar nessa curva e não derrapar tem que ser menor. E isso é bastante condizente com essa equação aqui, ó. Porque o que acontece? Quando a pista está lisa, isso significa que o coeficiente de atrito ele é pequeno. E aí, como a velocidade máxima é diretamente proporcional à raiz quadrada do coeficiente de atrito, coeficiente de atrito pequeno implica em velocidade máxima menor. E isso, como eu tinha mencionado, fecha com aquilo que a gente sabe de cotidiano. Assim, tá? Pista lisa implica em velocidade na curva menor. Ao passo que, quando a pista está mais áspera, aí o coeficiente de atrito ele é um pouco maior. A velocidade com que você pode chegar nessa curva para completar ela também pode ser um pouco maior. Então, o que eu quis dizer com esse raciocínio é que a análise matemática fecha com aquilo que a gente sabe do cotidiano. Coeficiente de atrito pequeno, velocidade na curva pequena. Ou seja, pista lisa, velocidade para fazer a curva um pouco menor. A mesma coisa acontece com a dimensão dessa curva. Quando a curva ela é mais fechada, a gente sabe que a velocidade do carro não pode ser tão grande assim. O carro tem que chegar lá com uma prudência um pouco maior. Então, vamos colocar dessa forma. A curva ser fechada significa que o raio dela vai ser menor. E aí a velocidade que o carro tem que ter tem que ser um pouco mais baixa. E veja que, analisando matematicamente, isso fecha com essa equação. Porque, como a velocidade máxima é diretamente proporcional ao raio dessa curva, quando o raio é menor,
curva fechada, a velocidade máxima também vai ser menor. Raio menor para representar a curva fechada também vai implicar em velocidade menor. Então, a velocidade máxima nesta ocasião vai ser menor. Em contrapartida, quando a curva ela é mais longa, mais aberta, o raio dela é maior, e a gente sabe que aí dá para dar uma aceleradinha um pouquinho maior, né, nesse caso. Então, quando a curva ela é mais aberta, isso significa que o raio dela vai ser maior, e aí o cara pode chegar ali na pista dessa curva com uma velocidade um pouco mais alta. Essa é uma análise matemática combinada com essa situação, como eu disse, que a gente já conhece de cotidiano, né, de experiência, de pilotagem, por assim dizer, não precisa nem saber dirigir, mas eu acho que é bastante intuitivo. Pista, curva fechada, velocidade mais baixa. Pista molhada, lisa, velocidade mais baixa. E como é que eu faria para calcular a velocidade máxima nesse caso? Aí você precisaria ter acesso a todos esses dados, né? Como é que você vai saber qual é o raio da curva? Como é que você vai saber o coeficiente de atrito? O problema informa. Então, se é para calcular essa velocidade máxima num plano horizontal, aí é uma equação bastante de substituição de dados mesmo. Substitui aqui o coeficiente de atrito, a gravidade e o valor do raio, que devem ser informados pelo problema, para você poder fazer esse cálculo da velocidade máxima. Tudo bem? Fica atento aí na próxima videoaula então, porque aí a gente vai discutir uma outra situação, que é a do carro que vai fazer uma curva, só que a curva está inclinada, como acontece, por exemplo, em alguns circuitos ovais de automobilismo, tipo Fórmula Indy, em que as curvas elas são bem inclinadas. Tudo bem, moçada? Então tá. Nesse momento é só. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.